Olá pessoal, vou gravar aí um introdutório, certo? Conforme eu tinha comentado na nossa webinar de abertura, eu ia fazer alguns vídeos educativos, né? Que pudesse nivelar aí todo mundo entrar na mesma vibe que é o xadrez. Eu vou ensinar um pouquinho como usar algumas ferramentas do chess.com, né? E falar um pouquinho sobre a história do xadrez, né? Então, eu parti aqui da Wikipédia, tá? É uma fonte, não é a melhor fonte do mundo, mas sobre o xadrez eu acho que já é suficiente, né? Então, a história do xadrez tem essa origem controversa, né? Mas a maioria das pessoas acredita que ela surgiu na Ásia, tá? A versão atualmente difundida é a de que teria surgido na Índia, né? Com o nome Chaturanga, e dali se espalhou para a China, Rússia, Pérsia e Europa. Tá? Então, é um jogo tipicamente oriental. Né? Vocês vão ver que os maiores jogadores, em geral, eles são aqui dessas regiões. Né? São indianos, russos, chineses. Agora, no xadrez moderno, é que a gente tem visto mais americanos e o Carl Magnus, que é o norueguês, que é o que se destaca mais. Tá? Então, eu vou deixar o link desse artigo para quem quiser ler todo. Eu não vou passar por muitos detalhes. É importante a gente entender que o xadrez ele foi meio que regulamentado, né, através dessa Federação Internacional de Xadrez, chamada FIDE, né, em Paris. Organizou a primeira Olimpíada de Xadrez e hoje é quem, vamos dizer assim, é a FIFA do xadrez, tá? Os jogadores, eles, quando participam de campeonatos promovidos pela FIDE, né, eles ganham uma pontuação, e essa pontuação vai aumentando à medida que você joga, tá? E isso faz com que a sua carreira no xadrez vá subindo, tá? Então, tem algumas ilustrações aqui das primeiras formas de xadrez que existiram, tá? Vou aumentar aqui para vocês verem. Tá? Então remonta a muito, muito, muito tempo atrás, tá? Então, quem quiser entender todas as nuances e os detalhes do xadrez, recomendo que leia esse artigo aqui em português. O link vai estar na descrição do vídeo, tá? Outro jogo também igualmente antigo, que também motiva muitas pessoas, é o jogo do Go, certo? Tá ali a fotinha no canto superior direito, como é que é o Go. Tá? Eu pessoalmente tenho interesse também de aprender sobre Go, mas por enquanto ainda não achei um tabuleiro de Go que coubesse no meu orçamento. São bem caros eles, né? São feitos de forma manual e tudo. Então, o jogo moderno ele parte do FIDE, né? Que é a Federação Internacional de Enxadristas, e as regras que vamos dizer assim, padronizaram, né, também foram pela FIDE nos anos seguintes ao seu surgimento. Tá? Então tem aqui vários personagens que participaram desse processo, os primeiros campeões mundiais, todo mundo que tiver interesse vai ler esse artigo aqui, tá? E sempre teve vamos dizer assim, uma rivalidade muito grande entre o,
os jogadores americanos e jogadores russos, né? Não só na guerra, mas isso também foi para o xadrez, tá? Então, basicamente era isso que eu queria falar para vocês sobre história, né? Eu quero entrar logo na parte prática de mostrar para vocês como é que funciona o jogo de xadrez. Esse link aqui com todas as referências vai estar no, na descrição do vídeo, tá? Então vamos para a nossa plataforma de xadrez, tá? A nossa plataforma de xadrez é no chess.com, tá? E aqui no chess.com eu já mostrei para vocês algumas sessões, né? Onde vocês podem jogar no Play, né? Eu acho que eu posso trocar esse idioma para português para dar um pouco mais de, vamos dizer assim, de proximidade para o que vocês vão ver, né? Então, chess.com aqui, ó, tem o jogar, né? E aí você pode jogar contra computador, pode jogar torneios, pode ver seu arquivo de jogos, né? Aqui você pode fazer problemas. Problemas é o que eu tenho chamado de puzzle até o momento, tradução de problemas, né? Nos problemas ele sempre vai colocar você numa posição onde você vai ser desafiado a achar a melhor jogada diante dessa posição. Mas hoje eu quero explorar uma funcionalidade diferente, tá? Aqui em aprender, né, tem assistir também, para assistir notícias, social é onde a gente encontra o clube, né? Mas aqui em aprender tem uma coisa interessante, tá? Em sala de aula, tá? Você pode dar aulas tipo online para outras pessoas, fazendo jogos e tal. Mas nessa tabuleiro aqui de análise, ele é bem interessante, tá? Porque nesse tabuleiro de análise, ele deixa você mover as peças livremente, tá? Entendeu? Você pode fazer o que você quiser nele. O engine, ele vai trabalhar aqui meio que tentando te dizer qual é a melhor jogada, tá? Existe um revisor. Esse revisor, ele só tem direito a uma revisão por dia, tá? Por, a partir disso aí tem que ser a conta paga, tá? Dá detalhes sobre o jogo e mais ou menos diz quais são as aberturas possíveis. Mas o que eu quero explorar hoje com vocês, certo? Aqui em análise, deixa eu ver se é em análise mesmo. Acho que é. É que logo quando você entra, vou entrar novamente. Cliquei em análise. Assim que você entra, existe faça lances ou definir posição, tá? Aqui no definir posição, você tem o inverter o tabuleiro, ou seja, colocar preta para baixo, branco para cima, branco para baixo, preta para cima. Você tem o recompor o tabuleiro, ou seja, se você tiver movido coisas, recompor o tabuleiro faz com que ele volte ao normal. E tem como apagar. E você tem as peças aqui, tá? E você pode posicioná-las do jeito que quiser, inclusive contrariando regras. Por exemplo, posso colocar um peão aqui, ó, certo? Que a gente sabe que não é o posicionamento correto do tabuleiro, certo? Então, a vantagem de você ter esse tabuleiro aqui, tá? É que você pode construir seu jogo, certo? A partir de um tabuleiro montado ou a partir de um tabuleiro zerado, certo? Por exemplo, você pode imaginar que você tinha um rei, você tinha um cavalo e você tinha uma dama, e aí você pode tentar aqui descobrir por que você não conseguiu dar um checkmate naquele rei,
certo? Moveu, e aí a dama moveu, removeu, a dama moveu, e você não conseguiu dar um checkmate na dama, certo? Mas eu vou usar hoje esse tabuleiro livre para ensinar para vocês o basiquinho do que é um jogo de xadrez, tá? Eu não sei se eu consigo tirar essa parte lateral aqui, mas se eu não conseguir, tudo bem. A gente continua do mesmo jeito. Deixa eu ver se dá para tirar. Se alguém quer entrar no clube, eu vou olhar primeiro se ele se cadastrou. Então você pode também dizer quem é que joga primeiro, se é a preta, se é a branca. E o que é mais legal é quando a gente compartilha, e algumas pessoas já compartilharam o jogo lá no Discord, você pode chegar aqui. Eu estou tentando ainda procurar como tirar aquela lateral lá, tá? Mas você pode chegar aqui e você pode carregar. Contrair, tá aqui. Pronto. Um pouco melhor. Eu queria tirar essa barra de rating aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Bem, não consigo. Coordenadas, animação, destacar, mostrar lance permitido, mostrar a classificação do lance. Barra de avaliação, acho que é isso. É isso mesmo. Pronto. Agora a gente tem um tabuleiro mais limpo. Mas quem compartilhou os jogos, o jogo ele basicamente tem um formato padrão chamado PGN, que você pode meio que copiar aqui, ó, certo? Copiar e colar aqui, tá? Ou carregar a partir de um arquivo, tá? E aí você vai ter o jogo exatamente como foi que aconteceu, incluindo as jogadas, tá? Eu vou tirar as linhas aqui também, não me interessa agora, né? Incluindo a avaliação e as jogadas aqui na ordem que aconteceram, tá? Então é uma forma legal de estudar, tá? Mas para a gente estudar, a gente precisa entender o que é o tabuleiro do xadrez, né? Vamos começar por aí, pelo princípio do princípio. O tabuleiro do xadrez, vocês podem prestar atenção, que ele tem uma numeração aqui lateral e ele tem um alfabetozinho aqui embaixo, tá? Então, da esquerda para a direita, quando você está virado para as brancas, eu tenho A, B, C, D, E, F, G, H. Tá? Se eu fizer a inversão disso, tá? Perceba que agora eu estou do lado das pretas, o A continua sendo na mesma posição das brancas. Então, o A vem da direita para a esquerda. A, B, C, D, E, F, G, H. Ou seja, o jogo para as pretas ele é invertido. Tá? Vamos voltar para as brancas. Mais fácil. Eu também tenho as casas aqui na vertical. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, se você multiplicar aqui, eu tenho 8 colunas e aqui eu tenho 8 linhas, tá? São 64 casas, tá? Então, essas 64 casas, chamada tabuleiro, né? É onde se realiza o jogo do xadrez, tá? Então, vamos começar a tentar fazer aqui alguma coisa. Acho que eu mexi e acabei bagunçando aqui a questão do posicionamento. Eu quero aqui definir posição e apagar. Tá? Eu quero essas pecinhas para eu ensinar para vocês quais são as peças e quais são os movimentos. Tá? Então, por exemplo, pessoal, quando eu estou falando de peões, a gente não se refere a peões por nenhuma letra. Tá? Isso quer dizer o seguinte, que na notação aqui do PGN,
um peão colocado, certo? Ele não, ele não tem referência, tá? Ele não tem referência. Ele só tem referência do posicionamento, tá? Mas da jogada, não. Então, por exemplo, se eu disser que as brancas jogam e a branca jogar peão para H3, tá? O que vai ser registrado é simplesmente H3. Tá? Eu vou mostrar exatamente essa anotação quando a gente tiver um joguinho aqui, tá? Mas antes de mostrar a anotação, deixa eu apagar tudo de novo aqui, bora falar sobre o movimento de cada uma das peças, tá? O peão, pessoal, na configuração inicial de um tabuleiro, ele vai ocupar o que a gente chama do segundo rank, certo? Nas brancas, e ele vai ocupar o sétimo rank nas pretas, certo? Então, quando a gente estiver falando de rank, não sei qual a tradução para o português disso, tá? Os peões eles vão sempre começar no segundo rank. Então, essa anotação numérica que você vê do lado esquerdo aqui do tabuleiro, sempre vai ser chamado de rank. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo rank. Tá? Sempre assim. Percebam que a gente não precisa decorar, tá? Mas essa posição, certo? Todo tabuleiro, sempre que ele está preenchido com peças, de alguma forma, certo? Ele está em uma posição do jogo, ou seja, em uma configuração onde cada peça tem sua coordenada. Então, esse peão aqui está em H2, esse aqui está em G2, esse está em F2, esse está em E2, esse está em D2, C2, B2, A2. Ok? Igualmente, esse peão preto aqui está em H7, G7, F7, E7, D7, C7, B7, A7. Existe aqui, depois eu vou mostrar, um puzzle específico, um problema específico de posicionamento, certo? Onde a ideia é você, acho que aqui é em praticar, você localizar o mais rápido possível a coordenada da peça, certo? Para você treinar esse posicionamento, tá? Então, pessoal, se a gente estiver falando só de peões, tá? Os peões, eles sempre vão mover uma casa, certo? Ou duas casas, se for a primeira jogada, ok? Então, no caso desse primeiro movimento aqui, a anotação, a gente vai voltar nessa anotação, mas eu já vou adiantar um pouquinho. A anotação que se dá é que essa jogada aqui foi F3, certo? A gente não fala de onde ele veio, a gente só fala para onde ele foi, certo? Então, F3 é 4, ok? Então, se a gente quiser, por exemplo, jogar esse jogo aqui, eu acho que se eu der o play aqui ele vai dar certo. Deixa eu ver aqui. Definir posição, carregar do arquivo, importar estudo. Aqui é onde eu consigo colar a anotação PGN ou carregar de um arquivo. Tá? Então, quem compartilhar a anotação PGN, se eu der um copiar e colar aqui, a posição do tabuleiro, ou seja, a configuração de onde estão as peças, vai ficar exatamente de como está o jogo, né? E tudo que aconteceu no jogo, inclusive com as jogadas. Tá? Deixa eu ver se nesse momento aqui eu consigo jogar o jogo
sem isso, consigo. Ó, perceba que eu movi peão F3, então a anotação, ó, F3. Só que agora é a vez das pretas. Então vamos jogar pretas E6, certo? Veja que a notação A, B, C, D, E, F, G, H permanece mesmo se eu inverter o tabuleiro, certo? Ó, se eu estiver vendo pelo lado das pretas, A, B, C, D, E, F, G, H vem da direita para a esquerda. Se eu inverter e olhar pelo lado da branca, A, B, C, D, E, F, G, H vem da esquerda para a direita. Tá? Então, jogar com brancas e jogar com pretas são jogos completamente diferentes, tá? Porque a notação vai ser diferente, a estratégia vai ser diferente e a localização das peças, certo? Quando você for olhar para a anotação, ó, eu quero ver o que é que estava acontecendo aqui nessa anotação F3. O que é que estava acontecendo aqui? Então, vai ser bem diferente. Tá? Então, como eu havia falado, posicionamento do peão sempre, movimento do peão, melhor dizendo, sempre é mover uma casa ou duas casas se ele for a primeira jogada. Tá? Perceba que agora é a vez das pretas. Tá? Digamos que eu vou jogar pretas F5. Tá? O peão ele tem dois movimentos diferentes. Um para se movimentar, ou seja, eu não consigo voltar um peão, tá? Ele só anda para frente, ele não volta, certo? E depois que eu movi ele a primeira vez, ou seja, depois que eu fiz aqui F3, certo? Ou mesmo se eu movi duas casas na primeira jogada, fiz F5, tá? Depois disso, ele sempre vai andar apenas uma casa. Então, digamos que aqui eu quero andar mais uma casa, tá? É 5. Eu não conseguiria andar duas casas. No xadrez, eu não consigo sobrepor peças, tá? Então, esse peão aqui, ele está parado na frente desse outro peão, tá? Porque não tem como ele continuar, a não ser que esse peão saia da frente, de alguma forma. Ah, beleza. Peão só anda de uma em uma casa, só anda para frente. Na primeira jogada, ele pode jogar duas casas, certo? Depois disso, apenas uma casa e ele para quando tem um obstáculo na frente dele. Tá? Agora eu vou fazer uma jogada B6 para mostrar para você como é que um peão come uma peça. Tá? O peão ele não come uma peça para frente, no movimento natural dele, sim? Mas sim no, nas diagonais. Tá? Então, essa é uma característica particular do peão, que todas as outras peças comem peças no mesmo movimento de que andam. Porém, o peão, ele come peças apenas na diagonal, nunca para cá, na frente. Certo? Então, isso aqui não é uma jogada legal possível. Certo? Não é possível fazer isso. Deixa eu tirar agora as listras. Então, neste caso aqui, por exemplo, se as pretas jogaram D6, eu posso sim, eu não posso andar para frente, mas eu posso sim tomar o peão em B6. Perceba que a anotação agora mudou, certo? Quando eu tomo um peão, sempre eu digo de que fila ele veio, isso é uma coisa que eu esqueci de falar. Ranks são as numerações. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo rank. Certo? Já para as letras, eu chamo de filas. Eu tenho a fila A, fila B, fila C, fila D, fila E, fila F,
fila G e fila H. Tá? Então, o peão da fila E, X, que é tomou o peão de D6. Certo? Nesse caso aqui, agora seriam a vez das pretas. Percebam que as pretas agora também tem uma jogada de tomada, a gente chama de retomada, possível. Vou inverter o tabuleiro para a gente entender. Eu posso movimentar esse peão para frente, ou seja, eu posso fazer essa jogada, eu posso fazer essa jogada, certo? Ou eu posso tomar o peão na diagonal, certo? Então, se as brancas fizeram um movimento de tomada do peão em D6, o peão pode também retomar em D6. Só que dessa vez ele vem da fila C, ó. C toma D6. Certo? Então, isso aqui é chamado de retomada, ou seja, eu fui comido, comi de volta. Certo? Basicamente é assim que funciona o movimento do peão. Beleza? Agora vamos falar das outras peças. Né? O objetivo hoje é só falar do movimento das peças. Vamos voltar. Eu não sei voltar para o posicionamento das peças. Então vamos voltar em definir posição e apagar tudo. Tá? Então, pessoal, na configuração inicial do tabuleiro, certo? Se acostumem a ver essa figura aqui, tá? Eu vou já falar bem sobre como é que ela é. Mas eu preenchi o tabuleiro apenas com peões, ou seja, a posição do tabuleiro só tinha peões, e eu mostrei para vocês como é que os peões se movimentam e como é que eles comem. Tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa com bispos. Tá? Vou colocar aqui um bispo em E2, certo? E vou colocar um bispo em B8. Tá? O bispo, ele se movimenta na diagonal livre, certo? Ou seja, toda essa diagonal aqui é possível ele se movimentar em todas as diagonais. Tá? Assim como também o branco tem toda a diagonal. Deixa eu ver se eu consigo botar de outra cor aqui. Acho que seta muda a cor também. Ele também tem toda a diagonal possível para se movimentar, certo? Se tivesse um peão bloqueando a passagem dele aqui, ó, então ele não poderia fazer esse movimento. Ele estaria restrito pelo peão, já que o bispo é uma peça que ela não consegue pular outras peças, tá? Então, neste caso aqui, se tivesse um peão aqui em F3, o movimento do preto seria até a própria peça, porque essa peça é branca, então ele poderia tomar a peça, certo? Mas ele não conseguiria chegar aqui, certo? Não conseguiria chegar aqui, ele conseguiria chegar no máximo até tomar a peça. Ele teria esse movimento e esses que ele já tinha. Tá? Já o branco, como essa peça é branca, ele não pode tomar a peça, certo? Deixa eu botar aqui uma seta vermelha. Ele não pode tomar a sua própria peça, obviamente, né? Mas ele pode se movimentar em tudo que está livre. Tá? Eu vou aprender essas teclas aqui. Ou seja, ele consegue se movimentar em todas as diagonais livres, menos nas diagonais que estão bloqueadas por peças da própria cor. Tá? Como é que o bispo se movimenta? Então, o bispo ele se movimenta andando nessas diagonais quantas casas ele quiser, certo? Então, por exemplo, digamos que o bispo branco decida, certo? Como é que eu fiz? Eu acho que eu voltei, definir posição, quero botar uma branca aqui e eu quero simular um jogo.
acho que é... Não lembro mais como é que eu fiz. Achei que era o play. Mas enfim, não vai mudar muita coisa não. Tá? Então, esse peão, ele pode, ou esse bispo, ele pode vir, por exemplo, de E, ele está em E2, ele pode vir para P5, por exemplo. E aí a notação, ó, existem duas notações possíveis. Existe essa notação que aparece a própria peça, tá? Acho mais fácil de entender. E existe a notação com letras. É assim, certo? Bispo para B5, certo? Essa anotação aqui é a que vai aparecer no formato PGN. Se você quiser usar o que ele chama de figurino, vai aparecer a pecinha do bispo aqui, tá? Mas para a gente se acostumar com as letras, vamos mudar e vamos usar aqui o texto. Então, bispo para B5. Perceba que a casa de origem não é registrada na anotação, tá? Bispo para B5. Agora está na vez do preto jogar. Então, o preto ele pode se movimentar em todas essas casas que estão com ponto, ó, incluindo tomar o peão, certo? Então, o peão que estava anteriormente protegido pelo bispo, certo? Quando o bispo se movimentou para B5, ele deixou de proteger esse peão aqui. Então, o bispo preto pode tomar o peão em F3. E aí a notação dessa jogada é bispo X sempre é toma F3. Não tem nenhuma letra antes de F3 porque peão não tem letra, certo? Então sempre que não tiver a letra é porque era um peão aqui. Tá? Então se esse jogo continuasse, por exemplo, digamos que a branca poderia sacrificar seu bispo indo para C6, tá? Bispo se movimenta para C6, e aí ficaria na linha de ataque do bispo preto, ele poderia tomar o bispo preto, branco aqui. Né? Perceba que os pontos vão até o bispo. Então essa casa aqui, por exemplo, ela não é acessível através do bispo. O bispo ele não pode vir para cá, preto. Ele pode no máximo chegar e tomar o bispo branco. Então, quando o preto toma o bispo branco, o bispo toma C6, certo? Quando é uma mesma peça, ele também não tem BXB6, por exemplo, certo? Bispo toma B6. Então, está subentendido nessa anotação aqui que o que ele tomou foi outro bispo, ou seja, foi outra peça igual a ela. Tá? Se for uma peça diferente, a anotação também vai ser diferente. Tá? Então, vamos continuar com a nossa movimentação. Perceba que o bispo ele tem uma característica interessante, e é bom a gente notar isso já agora, é que o bispo, quando ele começa, existe um bispo que começa numa casa branca, existe um bispo que começa numa casa preta, certo? Como o tipo de movimentação dele é sempre na diagonal, esse bispo da casa preta, ele nunca vai atingir uma peça na casa branca, porque ele sempre vai se movimentar entre pretas, certo? Esse bispo aqui, apesar de preto, ele é chamado de bispo da Casa Branca, ou bispo branco, mesmo ele sendo das peças pretas, certo? Por quê? Porque na movimentação diagonal dele, certo? Se não tivesse essas peças aqui, por exemplo, certo? Nem essa, nem essa.
Deixa eu ver se tem Ctrl Z aqui. Fiz uma bobagem. Tá um bispo aqui. Então, claro, para ele se movimentar, se eu conseguir fazer uma linha reta aqui, ele vai se movimentar só se tiver espaço para movimento, tá? Se tiver um peão aqui, ele não pode fazer esse movimento, porque está bloqueado por esse peão. Mas, igualmente, vou inverter mais uma vez, igualmente, esse bispo aqui é chamado de bispo preto. É um bispo branco, mas das casas pretas, e esse bispo aqui é o bispo branco das casas brancas. Tá? Então, os bispos eles têm essa característica, né, de só andarem em um tipo de cor de casa. Tá? Por isso é que, dependendo da sua estratégia, pode ser que você não queira se livrar de um bispo ou queira sacrificar um e manter outro, certo? Dependendo da sua estratégia de jogo. Ok? Uh, eu vou pular o cavalo, porque o cavalo é um pouco diferente, certo? Eu vou mostrar o movimento do cavalo quando tiver outras peças diferentes no tabuleiro, tá? Como é que funciona o movimento das torres, certo? As torres, diferentemente dos bispos, elas se movimentam em linhas ortogonais, certo? Então, enquanto tiver livre, mais uma vez, a torre ela pode ir para qualquer lugar que queira, certo? Fiz uma bobagem aqui. Definir posição, deixa eu apagar, botar a torre branca, preta e a branca aqui. Então, na hora que eu jogo, por exemplo, uma torre para a fila F, certo? Eu nunca sei como é que começa o jogo. A gente tem que voltar, fila F, isso. Então, torre para F1, certo? Então, essa torre agora, ela consegue se movimentar nesta direção e nessa direção, certo? Já essa que está no canto consegue se movimentar, tá uma cor diferente aqui, nessa direção e nessa direção, tá? Normalmente as torres elas são muito poderosas assim, certo? Quando você tem uma abertura em uma das filas, né? Seja na fila A, B, C, D, E, F, G ou H, você uma estratégia comum, um princípio comum, é você pegar aquela torre e jogar naquela fila, por exemplo. Digamos que a fila B tivesse livre e aí normalmente você coloca a torre na fila B. Então, movimento de torre, torre B8, tá? Em inglês, isso aqui é chamado de hook, então é um H no lugar de T. Tá? Eu vou mostrar a notação em português, mas depois a gente vai tentar se acostumar com a notação em inglês, que é mais internacional, ou seja, onde você vai ver mais aulas e é bom você se acostumar com a notação em português, ou em inglês, desculpa. E, mais uma vez, como é que uma torre toma a outra? Do mesmo jeito que o bispo, tá? Então, elas sempre vão se movimentar em linhas ortogonais. Quando uma torre estiver vendo a outra, certo? Ela pode tomar a torre. E a notação é torre toma B1, ou seja, a torre que estava em B8 tomou a torre que estava em B1. Tá? Então, torre toma B1. Ok? É simples, né? Então, bispos nas diagonais, torres nas ortogonais, vamos dizer assim, vamos dizer assim, linhas retas, né? Linhas perpendiculares.
e pode ser em todas elas, tá? Então, diferentemente dos bispos, uma torre ela é livre para andar tanto em casas pretas como em casas brancas, certo? Essa é uma característica aí das torres, né? Você pode fazer movimentos com elas sempre em linhas retas. Eu vou aprender a voltar para aquele posicionar sem precisar fazer isso daqui para o final do vídeo. A rainha, pessoal, é a peça mais temida do xadrez. Tá? A rainha, ela consegue se movimentar em todas as direções, certo? Ou seja, ela é uma combinação de bispo e torre ao mesmo tempo. Então, se você clicar aqui na torre, na rainha branca, perceba que todos esses pontos pretos aqui, ó, são para onde ela pode ir, certo? Para cá, ela pode vir para cá, qualquer uma dessas casas, para cá, para cá e para cá, certo? Então, a cobertura e o poder dessa pecinha aqui é muito grande, certo? Por isso é que ela é extremamente importante e ela deve ser protegida também, tanto quanto o rei, né? Ela é uma peça para ser usada estrategicamente dentro do seu jogo. Tá? Ah, igualmente, a preta também pode se movimentar em todas as direções, tanto nas linhas retas como nas diagonais. Certo? Claro que ela não pode pular casas e ela tem que obedecer as mesmas regras, é, por exemplo, de bloqueio. Se tiver um peão aqui, se o peão for preto, por exemplo, ela está restrita para esse movimento aqui na diagonal. Ela não pode pular o peão preto dela, entendeu? No jogo. Aqui na posicionamento eu estou podendo, mas na hora que estiver no jogo, certo? É, acho que é quando eu dou o play. Então, as brancas podem se movimentar, por exemplo, para cá. Dama, chamado de D, em inglês é Q, de Queen. Então, dama para D3. Essa dama aqui, por exemplo, ela não pode vir para cá, ó, certo? Porque tem um peão impedindo o movimento dela. Tá? Mas ela pode vir para cá. Dama para C4. E também, quando uma dama toma outra dama, certo? Se for o caso aqui, é o mesmo movimento, ou seja, como ela pode andar nessa direção, ela não pode também chegar nessa casa nem nessa casa, certo? Ela só pode chegar até a próxima peça que está lá, impedindo a passagem dela. Né? No caso aqui, seria uma tomada de dama. Tá? Eu vou fazer aqui uma simulação só com relação à anotação, certo? Não é meu foco agora, mas imagine o seguinte: imagine que agora o peão, esse peão, o movimento dele é para cá, mas ele está numa situação de poder comer, né? Como ele come na diagonal, comer a rainha branca, certo? Então, se ele resolve comer a rainha branca, certo? A anotação dele vai ser da mesma forma, tá? Acho que falei uma coisa errada para vocês sobre notação. Sempre é a fila, no caso do peão não tem letra, fila F, ele estava na fila F, tomou em E2. Tá? Então não especifica que foi uma dama, certo? Ele simplesmente mostra que o peão tomou em E2 e segue o jogo,
certo? Eu gostaria daqui voltar para posicionar peças, posição personalizada. Ver se eu consigo. Ah, voltar, definir posição. Consegui. Sabia que eu ia conseguir? Então, olha só, pessoal. O rei, decorem essa seguinte frasezinha. Rei branco na casa preta, rei preto na casa branca. Certo? Todo o posicionamento das peças do xadrez começa sempre por essa regrinha. Rei preto na casa branca, rei branco na casa preta, certo? Então, a rainha branca vai ficar logo do lado do rei e não existe troca aqui, ó, certo? Não existe isso, tá? Aqui ele está com o thread, que é ameaça habilitado. Deixa eu desligar isso aqui. Mostrar lance permitido, destacar lance. É aqui, mostrar ameaças. Não quero que mostre. Então, pessoal, esse não é o posicionamento correto do xadrez, tá? As peças elas não são viradas umas para as outras. Rei se posiciona na frente de rei, certo? E rainha se posiciona na frente de rainha, tá? Então, para você saber sempre se você está jogando correto, certo? O rei branco sempre vai estar do seu lado direito e o rei preto sempre vai estar do seu lado esquerdo. Vou inverter. Rei preto vai estar sempre do seu lado esquerdo. Rei branco vai estar sempre do seu lado direito. Certo? E aí eu não preciso nem dizer que na hora que você começa um jogo baseado aqui, tá? A rainha vai para F3, por exemplo. Digamos que essa rainha deu um cheque, certo? Quando a dama se movimentou para E7 e deu um cheque, aparece na anotação um maisinho, tá? Um maisinho, para dizer que essa dama deu um cheque, certo? E é obrigatório você sair do cheque, certo? Por exemplo, eu não posso movimentar essa dama para cá agora, certo? Eu, quando eu estou em cheque, eu sou obrigado a sair do cheque. Ou seja, se eu tenho uma dama que está ameaçando o meu rei, eu necessariamente preciso ou movimentar o rei, sair do cheque, rei para D1 é uma opção. Digamos que a dama deu outro cheque. Ou eu posso colocar uma peça na frente, certo? Sacrificando a rainha, e a rainha poderia dar aqui outro cheque, certo? Dama toma dama em D3 e dá o cheque. Veja como é que é a anotação, ó. Dama toma outra dama em D3 e dá o cheque. E agora meu rei está com duas opções só. Por quê? Porque ele não pode vir para cá, ele não pode vir para cá, ele não pode vir para cá. Porque outra jogada proibida no xadrez é você não pode se colocar em xeque, certo? Porque seria um checkmate. Então, as únicas jogadas legais possíveis é mandar o rei para esse lado, mandar o rei para o outro lado. Tá? Então, o rei para o outro lado, a dama pode chegar aqui. Se a dama se aproxima do rei e ela não tem uma proteção, ou seja, não existe uma peça cobrindo ela aqui, ó, ela pode ser tomada pelo rei também. E aí, quando sobram dois reis, isso aí é um que a gente chama de empate, é um draw, ok? Sobrou dois reis, é um draw. Já esqueci como é que é definir posição, tá aqui. Definir posição. Então, por último, pessoal, vimos o movimento do peão, do bispo, da torre, da dama e do rei. Agora vamos ver o movimento do cavalo, tá?
Eu vou colocar dois cavalos aqui, talvez seja o mais difícil de entender. Certo? E eu vou colocar algumas outras peças. Eu vou colocar peões, que é mais fácil. Vou colocar peões aqui. Tá? Vou colocar peões pretos também aqui. O movimento do cavalo, pessoal, é o movimento mais complexo, eu diria, do xadrez. Porque o cavalo, ele é a única peça que ela não obedece à restrição de limite, de estar limitado por outra peça, certo? Então, o cavalo disse, a gente, o jeito vulgar de dizer é, o cavalo pula a peça, certo? Então, quais são os momentos possíveis do, vou colocar aqui na jogada, acho que é dando play. Quais são os momentos possíveis de cavalo branco? É este aqui. Olha só como é que ele é. Ele anda uma, duas casas para frente e uma para o lado. Mas pode ser para qualquer um dos dois lados, certo? Vou colocar uma cozinha melhor, certo? Então o movimento do cavalo, ele não está impedido por essa peça aqui do peão, certo? Nem que este peão fosse preto, certo? Eu não consigo voltar em definir posição, mas se o peão fosse preto, mesmo assim, ele não estaria impedido. Então, ele pode vir para esta posição, para esta posição, para esta posição, para esta posição, para esta e para esta, certo? Tendo ou não peças ao redor dele, certo? Tendo ou não peças ao redor dele. Ele pode pular as peças e chegar no destino dele, por exemplo, aqui. Certo? Aqui, 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 aqui. Tá? Então, por exemplo, digamos que uma jogada possível e legal seria jogar cavalo de E2 para F4. Então, notação cavalo F4. Na notação em inglês, ao invés de knight, que começa com K, né? Como o king também começa com K, que é o rei, é usada a notação N, certo? De knight. Ou seja, é usado a letra, vamos dizer assim, mais próxima do som. Né? Perceba que, da mesma forma, o cavalo preto, ele também tem todos esses movimentos possíveis. Esse, 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 e, inclusive, comer o outro cavalo, certo? Porque sempre ele vai fazer dois movimentos para um lado e um para o outro. Dois movimentos numa direção e uma casa para o lado. Dois movimentos em uma direção e uma casa para o outro. Dois movimentos em uma direção e uma casa para o lado. E assim sucessivamente, certo? Então, todos esses movimentos são possíveis para o cavalo, mesmo tendo esta peça aqui, certo? No caminho dele, vamos dizer assim. Então, ele pode, por exemplo, tomar o knight, o outro cavalo, e aí a notação é cavalo toma F4, certo? Nesse caso aqui, por exemplo, o peão pode recuperar esse cavalo, certo? E aí seria a fila do peão é toma F4. Né? E nesse caso aqui, o peão preto também pode retomar o peão, certo? Encerrando aqui as possibilidades de tomada. Né? Aqui agora o branco só pode andar um pouco para frente, que é peão D4, e aí encerra os movimentos possíveis. Tá? Então, vamos revisar. Acho que vimos tudo. Vamos revisar.
definir posição. A posição original de posicionamento das peças do xadrez sempre serão dessa forma, tá? A, as peças brancas vão ficar nos ranks 1 e 2, as peças pretas vão ficar nos ranks 7 e 8. As brancas sempre vão iniciar o jogo, certo? E as pretas sempre vão ter um posicionamento, vamos dizer assim, mais defensivo, tá? É por isso que um jogo de xadrez ele não define a capacidade do jogador. Então, em torneios, geralmente a gente chama de round robin. Um jogador ele joga contra o seu oponente com normalmente 2 jogos com branca e 2 jogos com preta. E aí, se houver empate, tem um tie break, vamos dizer assim, tem um desempate, né? E geralmente esse desempate ele é dando uma certa vantagem para as pretas no sentido de tempo, certo? Eles apostam um tempo, por exemplo, digamos que o jogo seja de 10 minutos, e aí eles apostam entre si, uma aposta escondida, quem apostar menos tempo fica com as pretas. E aí qual a vantagem de ficar com as pretas nesse caso, né? Que é chamado, esqueci agora o nome que é dado em português, daqui a pouco eu lembro. É que as pretas são vencedoras mesmo que elas não deem checkmate. Ou seja, basta que elas sobrevivam. A branca tem vamos dizer assim, a prerrogativa de dar um checkmate, de vencer o jogo, enquanto as pretas, basta que elas não percam. Ou seja, se ela empatar o jogo, elas ganham, elas saem vitoriosas. Né? Nesse caso extremo, vamos dizer assim, de tie break. Né? De tie break. Tá, pessoal? Então, vamos simular aqui um pequeno joguinho, tá? Para a gente ver mais uma vez a anotação. Tá? As brancas sempre começam, então, por exemplo, eu posso começar com o peão D4. Então, veja aqui a anotação D4. E aí, as pretas podem refutar, por exemplo, jogando peão C5. C5 não, desculpe, F5. Tá? Aí eu posso continuar defendendo meu peão aqui usando peão C3, certo? E aí as pretas podem desenvolver as peças que quiserem, né? No caso aqui, o cavalo, veja, duas casas para frente, ele estava aqui, 2 casas para frente e uma para o lado, certo? Sempre é esse o movimento, cavalo F6. Tá? Perceba que a torre ela não pode se movimentar para frente nesse momento, porque ela está bloqueada pelo peão, mas ela pode se movimentar para cá, tá? O meu rei está aqui, o outro rei preto está aqui, então aquela regrinha, ó, rei branco na casa preta, rei preto na casa branca, tá? Sempre lembrar disso. Eu vou mostrar um último detalhe, certo? Que é uma jogada estranha, certo? Jogada estranha do xadrez. Deixa eu tentar simular aqui. Digamos que esse jogador aqui jogou B4, as pretas jogaram E6 para liberar o bispo aqui, ó, a saída do bispo. Aí eu continuei avançando com o meu peão B5, certo? E digamos que agora esse peão aqui, ele em vez de querer jogar D6, porque ele sabe que pode ser tomado pelo meu peão, ele quer jogar A6, melhor dizendo, ele quer jogar A5, certo? Nessa situação aqui, onde meu peão está no quinto ranking, certo? Ou quando o peão preto está no quarto ranking, existe uma tomada de peão chamado alpação, certo? É a regra mais esquisita que existe, tá?
é que esse peão, já que ele passou pela tomada do peão branco, eu posso ainda assim comer ele ao passando, certo? Então, sempre tem um izinho aqui, ó. É um passant, é um movimento especial onde o peão captura outro peão que avançou duas casas, certo? Eles colocam isso aqui porque, como é uma jogada muito estranha, tá? Porque ele tomou em A6, mas o peão, na verdade, estava em A5, né? Mas é possível tomar o peão ao passando. Tá? Outra jogada possível do xadrez é o que a gente chama do castelo, ou castle, que é quando as casas entre o rei e a torre estão livres. Então vou fazer uma jogada de bispo aqui, desenvolvendo o bispo, certo? Bispo para D6, e vou fazer uma jogada de peão aqui qualquer, C4. Percebam que essas duas casas aqui estão livres, tá? Isso também é verdade para essas três casas aqui, tá? Tanto para um lado quanto para o outro, quando o rei ele se movimenta duas casas, sim, eu esqueci de falar do movimento do rei, tá? O movimento do rei é bem simples, ele só pode se mover uma casa, tá? Ele só pode se mover uma casa para onde estiver livre. Então, esse cara aqui, por exemplo, só pode se mover para cá, certo? Se ele estiver no meio aqui, por exemplo, ele pode se mover. Deixa eu achar outra casa melhor. Se ele tiver aqui. Deixa eu fazer um movimento de peão aqui, esse movimento de peão aqui. Outro movimento de peão aqui, um movimento de peão aqui. Pronto. Se ele tiver aqui, certo? O rei ele pode se mover em todas as direções, igual a rainha, porém, uma casa apenas. Certo? O rei ele é bem restrito quanto à mobilidade. Ele pode se mover em todas as posições, porém, de uma em uma casa. Tá? Bem simples de entender. Exceto quando a gente está fazendo castelo. O movimento de castelo, certo? Que é o outro movimento que eu acho que eu vou precisar ensinar a vocês, é quando o rei troca de lugar com a torre, certo? Nas casas livres, certo? Como é que a gente faz esse movimento? Você não traz a torre para cá. Isso é um movimento de torre simples. Ou seja, a torre moveu duas casas. Você traz o rei duas casas para lá. E aí a torre automaticamente assume a posição. Certo? Esse é um movimento defensivo geralmente recomendado, porque você vai ter peões aqui na frente defendendo o rei, e você vai ter uma peça atacando na fila aberta aqui contra seu oponente. Tá? Tanto brancas quanto pretas podem fazer esse movimento. Se não existir, vamos lá, definir posição. Vou tirar essas casas aqui. Ó. Se não existir casas se não existir casas entre o, a torre e o rei, mais uma vez, você não movimenta a torre para cá, você movimenta o rei duas casas, certo? Ele não está no jogo. Dá um play aqui. Duas casas. Não. Calma aí. Tchan, tchan. Eu me enrolando com. Deixa eu começar do zero, definir posição. Vou tirar essas peças aqui, todas. Digamos que todas elas morreram já. E agora eu vou dar o play. Voltar aqui. Então, mais uma vez, se não movimenta a torre para cá, se movimenta o rei duas casas. Certo? Só que perceba que esse castle aqui foi diferente daquele castle que a gente fez lá em cima. Tá? Por que é diferente? Entre este rei e esta torre, existem dois espaços. Isso é chamado de Castle Kingside, ou Castle do lado do rei. Certo? Já esse movimento aqui, tá?
Imaginando que existem peões aqui, tá? Vamos imaginar que existem peões aqui. Esse castle aqui é do lado da rainha. Ou seja, tem três casas, né? Três casas aqui entre o rei e a torre. Então, o rei ele não fica tão bem protegido. Por quê? Porque ainda existem duas casas aqui abertas. Esse peão ele fica meio que desprotegido, ou seja, ele se transforma num alvo, tá? E o rei continua no meio do tabuleiro, tá? O rei continua no meio do tabuleiro. A anotação para Castle Queenside ou Castle do lado da rainha é sempre O. E a anotação para o Castle Kingside, ou seja, o Castle, o castelo do lado do rei, é sempre O. Ok? E eu acho que é isso. A gente terminou aí o basiquinho de como se movimentar e como utilizar de repente essa ferramenta que eu também não sou muito especialista nela, mas como utilizar essa ferramenta para fazer testes, tá? Fazer testes. Digamos que a gente compartilhou lá no Discord um jogo no formato PGN, vai ser exatamente aqui nessa ferramenta, que vou expandir, aprender a análise, certo? Onde você vai carregar o PGN com o arquivo ou copiando e colando aqui, tá? E vai poder se movimentar nas jogadas, tá? Desde o começo até o final, até como foi, o que aconteceu. E também vai poder se utilizar de, por exemplo, ameaças, barra de avaliação, certo? Destacar quais são os lances que foram feitos, mostrar quais são os lances permitidos, tá? Tem várias configurações aqui. Mostrar se o lance foi brilhante, se foi excelente, se foi bom, foi ótimo, foi do livro, né? Os movimentos de livro aqui são basicamente os movimentos que a gente vai tentar aprender, que a gente chama de teoria, né? Se for uma imprecisão, um erro, uma chance perdida, um agafe, né? Um agafe é normalmente quando você perde uma rainha de graça, entendeu? Então ali é uma gafe, uma coisa feíssima, né? De se fazer, né? Em inglês a gente chama de blunder, tá? E é isso. Explorem as outras opções. Essas são as opções básicas. Eu estou querendo manter os vídeos em no máximo 1 hora. Quem já ultrapassou esse limite. Mas eu acho que eu falei de todos os movimentos de todas as peças, como cada uma se comporta, como cada uma come a outra, as diferenças da, dos peões, o en passant, que é uma jogada estranha, né? Mas sempre que acontece de um peão estar no quinto rank, no caso do branco, ou no quarto rank, no caso do preto, e alguém tenta fazer um movimento de duas casas, é possível comer en passant, e as jogadas de proteção do rei, que são o castle, que é basicamente você trocar de lugar, não trocar de lugar, mas trocar entre torre e rei, né? Ficando, na verdade, aqui nessas posições intermediárias, tá? O castle pro lado do rei é sempre mais seguro, fica mais protegido, tá? Mas às vezes você é meio que obrigado a fazer um castle pro lado da rainha, tá? E para finalizar, o castle só é possível se você não tiver movido nem a torre, nem o rei, tá? Se você moveu torre e rei, você perde o direito ao castle. Se você moveu o rei, você perde o castle dos dois lados. Se você moveu a torre de um lado, você ainda consegue fazer castle para o outro lado, tá? Mas se você move o rei, você perde o direito de castle para os dois lados, tá? Então, muitas vezes o jogador ele força um cheque onde você tem que mover o rei para fugir e aí o teu rei fica preso no meio do tabuleiro, tá? E aí a gente vai ver depois em questões de princípios do xadrez,
que eu vai ser um vídeo separado de qual é a melhor forma de desenvolver as peças, certo? Vai aprender um pouco de estratégia e qual é a melhor forma de desenvolver peças, né? Sem ainda falar de aberturas, de teoria, sem falar nada disso, só princípios básicos que são seguidos no xadrez e que vão lhe dar, vamos dizer, vantagens, né, se você seguir esses princípios, né? Os Grandmasters é mais ou menos o seguinte: você aprende a dirigir e depois que você vira um piloto profissional, por exemplo, da Fórmula 1, você pode quebrar as regras de direção, entendeu? E fazer outras coisas. Mas enquanto você não é um piloto de Fórmula 1, você é preferível que você siga os princípios do xadrez, que são os princípios de desenvolvimento de peças mais seguro. Ok, estou encerrando o vídeo agora com a nomenclatura básica em português, né? Depois eu mostro as em inglês, mas é tranquilo, é fácil. O posicionamento inicial das peças no xadrez, como é que é a configuração, como cada uma se movimenta, né? E as jogadas especiais de castelo, de alpaçã e o jeito atípico, vamos dizer, que o peão come no tabuleiro, que é sempre na diagonal. Né? Um peão, quando eles se encaram um com o outro, eles param um na frente do outro. E aí você tem que fazer alguma manobra com alguma outra peça para poder desestancar aquele peão que está parado ali, trancando. Né? Ou, de repente, a sua estratégia é realmente trancar o peão oponente, lá, deixar ele parado em um lá sem conseguir avançar. Então, vai depender de cada jogo. Beleza? Então, encerramos por aqui. Obrigado pela atenção de todos. Espero que esse vídeo seja instrutivo para quem nunca viu um tabuleiro de xadrez, ou nunca prestou atenção nesses números, ou não sabe como mover as peças. Agora você já sabe como mover as peças, você já pode desafiar seus coleguinhas lá no Discord. E não tenham medo de desafiar mesmo pessoas que sejam fortes, porque mesmo que você perca um jogo, você pode pegar o jogo, copiar aqui e aprender qual foi a estratégia que o teu oponente usou contra você, certo? Porque aí você vai ter engine, você vai ter, enfim, várias ferramentas, vamos dizer assim, que vão lhe ajudar, né? Uma delas é essa daqui, ó, que mostra quem é que está com a vantagem no jogo, tá? Que eu desabilitei, mas ela habilitou aqui sozinha de novo. Mas também tem outras que também vai ter um vídeo separado, porque senão vai ficar muito longo a gente falar de todas as ferramentas aqui num vídeo só. Tá? Por hoje, movimentos básicos do xadrez, das peças, configuração do tabuleiro. Lembrando que a gente chama essas configurações, ou seja, essa configuração inicial a gente chama de posição, certo? Então, a posição inicial do xadrez. Na hora que o peão moveu uma casa, a gente tem aqui uma nova posição, que é a posição inicial com o peão em E3, por exemplo, certo? Ele até identifica aqui que isso aqui é uma abertura, tem uma teoria sobre ela, certo? Tem uma teoria chamada Van Cruz Opening, certo? Então, tem um livro de aberturas aqui que vocês podem estudar, mas se vocês cometerem vamos dizer assim, a sorte de fazer uma abertura conhecida, ele vai nomear aqui e vai dizer que abertura foi essa que você fez. E as linhas, pessoal, são justamente as melhores jogadas que o Engine te recomenda. Por exemplo, agora é a vez da preta jogar. E ele diz ó, qual é a melhor jogada para as pretas. Certo? As 5 melhores jogadas, na verdade. Por ordem de pontuação mesmo, tá? Então, no caso aqui, G6 seria a melhor jogada. E nisso você aprende.
com seus erros ou com suas derrotas, tá? Porque aí você vê o que você jogou, vê qual seria a melhor jogada, e aí você começa a aprender xadrez de verdade aí. Qual seria a melhor jogada, porque aí esse computador aqui, ele não se engana, entendeu? Ele tem aqui, ó, o Stockfish 16 com 22 jogadas de profundidade que ele está analisando. Tá? No celular, eu acho que só chega a 18, e alguns celulares chega a mais, mas o ideal é você analisar no computador. Que aí no computador é quando ele vai realmente ir no máximo, no mais profundo. Inclusive, se você tiver um computador bem parrudo, você pode inclusive aumentar até mais isso aqui, tá? E é isso. Eu já disse que ia terminar já há muito tempo, já passaram 15 minutos de 1 hora, e agora eu vou encerrar de verdade, tá? Obrigado aí, todos os que tiveram até agora. Eu acho que eu vou fazer um talking head, só para vocês olharem para mim. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.